Agora é hora de falar de um assunto que, apesar de antigo, ainda causa novas polêmicas. Quem não se lembra dos debates acalorados sobre aquela exposição que é museu, ou pedido da censura, a exposição onde uma criança interage com um homem nu? Enfim, de um lado os conservadores se sentindo ofendidos, de outros liberais defendendo a liberdade artística. A verdade é que arte e erotismo sempre andaram juntos. Ou pelo menos é o que diz o ginecologista e palestrante Alexandre Faisal. Obrigado por ter vindo, querido. Você está bem? É um grande Quanto prazer tempo que a estar gente não aqui. se vê? Há alguns anos, estava sentindo saudades. Oh, meu Deus, obrigado, Vamos querido. matar a saudade. Obrigado. Temos aí uma... Olha que adoro esse cara. Vamos falar agora... Esse e outros. E outros, né? Bom, você é médico de formação. Como é que deu o seu interesse? Como é que aconteceu por artes plásticas? Dois aspectos, Rony. Primeiro, eu sou um ginecologista de formação, apaixonado também por psicanálise. Tá. E lido com sexualidade, é um componente essencial da vida da mulher, do casal. Claro. E eu só entendo essa abordagem da sexualidade sobre uma perspectiva biopsicossocial, que incluiria até uma dimensão estética, se a gente pode dizer assim. Então, esse é um fato inicial. O segundo é muito mais banal. Eu ia em museu e falava, poxa, o que eu estou vendo aqui, né? Eu sou um pesquisador científico lá da Faculdade de Medicina e faço isso com temas médicos. Falei, eu vou começar a fazer isso com arte. E aí eu passei a estudar temas femininos, o erotismo, a maternidade, o relacionamento, e atrás das fontes, os livros, muitos deles não disponíveis aqui em português, os sites dos próprios museus, e no final acabei compondo uma série de palestras que tem a ver com isso. Acabou ficando bem divertido. Depois de um certo tempo de formação, 30 anos mais de formação, a gente começa a arranjar umas coisas para se divertir. Eu acabei me divertindo, viu, Rony? Olha, a minha paixão por arte é uma coisa monumental também, a grande paixão da minha vida. E eu fico vendo o seguinte, de fato, o erotismo está presente na arte, ou vice-versa, há tantos séculos que eu não entendo por que hoje eles causam tanta polêmica. É discutível, por exemplo, a menina pegando no homem nu, tudo bem, é discutível isso. Mas eu digo, uma arte plástica mesmo, né? Uma tela, uma coisa assim, por que gera tanta polêmica depois de tantos séculos com isso? Acho que vai continuar gerando, né? Porque essencialmente a arte em geral, mas a arte erótica em particular, ela é transgressora. Ela mexe com a suscetibilidade do indivíduo, com os padrões morais, com as normas culturais. Agora, eu acho que quanto à questão, em particular dessa exposição, tem sempre um critério, a liberdade da pessoa não ir ao evento, avaliar se for como boa ou má arte. Eu acho que esse é um critério, o livre-arbítrio é fundamental, né? Então, sempre em prol da liberdade de expressão. Agora, onde é que entra o erotismo nesse contexto? Bom, então eu acho que assim, vale a pena a gente voltar e definir um pouco a questão do erotismo, que Deus Eros não é só do desejo sexual, mas é do amor apaixonado, do amor pelo outro, do amor pela vida. Então, reduzir erotismo a sexo é muito estreito, é muito pouco. E aí eu queria usar duas citações, né, que eu trouxe aqui para você, duas referências. Vamos ver se aparece aí, que eu... Já? Tá aí. Platão e o velho Sigmund. Então, como é que a gente faz essa ponte aí? O Platão dizia que Eros deveria estar submetido ao conhecimento. É esse o nosso maior desejo. Até restringir esse conhecimento à prática sexual seria uma limitação obtusa, seria uma perda. Então, isso já existia. Então, é mais amplo. E agora, a outra ponte, a outra citação que eu queria fazer é com Freud, né? Que mencionava que uma sociedade, para ter sucesso, a civilização para ter sucesso, precisava de normas, tabus, definidos socialmente, aceitos socialmente. Mas a arte representa essa possibilidade de transgredir esses limites dentro dessa norma social. Então, eu acho que assim, dá para pensar em erotismo desse modo, né? Essa busca, esse conflito eros e conhecimento, expressão e repressão sexual. Esse é o X da arte erótica, e aí a gente vai ver lá para trás e daqui para frente muitas obras que falam dessa dualidade. Nós vamos bater um papinho ao longo aqui e nós vamos mostrar algumas obras para o nosso telespectador, né? Agora, Alexandre, uma coisa que eu queria que você levasse, trouxesse agora para o ar é o seguinte,
pornografia é uma coisa, a arte erótica é completamente diferente. Qual é a diferença disso? Bom, os limites às vezes não são tão amplos assim, eles podem se parecer e dependendo do momento histórico, nós estamos vivendo, acabei de ver uma entrevista aqui sobre urna eletrônica, nós estamos vivendo um momento dificílimo, polarizado, né? Enfim, vai depender, obviamente, desse momento histórico, mas eu acho que é uma coisa que é distintiva, né? A pornografia, porn, prostituta, grafos, escrita, tem a ver com essas produções para estimular a excitação para o ato sexual em conjunto ou solitário. Isso não é arte erótica. A arte erótica é um voo muito maior do que isso. Mas tem uma coisa na pornografia que me parece muito marcada, é a coisificação do indivíduo. Sim. Desumanização do indivíduo. É praticamente uma relação de poder quando a gente pensa que muito da pornografia é feita por homens para homens, né? Então, nesse sentido, acho que é uma coisa que caracteriza muito Hoje bem. mudou muito. Hoje está sendo feito de mulher para mulher. Também, essa é uma novidade. Mas eu acho que fica bastante claro quando a gente vai colocar aqui uma tela, Almoço na Relva, do Eduardo Manet. Déjeuner Schuleb é uma das telas que eu mais gosto. Isso aí, você já deu o título aí, olha aí, olha, que beleza. E olha que bacana, porque essa obra foi, num dado momento, considerada pornográfica. Pois é. E aí vamos pensar por que aconteceu isso, né? Porque essa obra tem uma curiosidade, né, Rony? Que você deve ter visitado lá no Museu d'Orsay. Isso é uma coisa maneira. Eu adoro. Uma obra gigante, mais de 2 metros por 2,60 metros. Não, o impressionismo é uma coisa fascinante, né? Eu gosto do impressionismo. Não, é muito bacana. Não só do Manet, né? do Manet, do Renoir, de todo mundo. A família toda. Eu gosto de todo mundo. Mas aqui nessa obra, para a gente destrinchar um pouco, tem uma coisa muito interessante, porque a crítica na época tinha com detalhes técnicos, se você observar a mulher lá no fundo, a banhista, ela é um pouco grande, desproporcional para o tamanho do resto da obra, Sim. Mas havia uma crítica essencial com o nu. Porque tem um nu no centro dessa obra que parece deslocado, não é um nu por razões mitológicas, que era a coisa mais comum. Sim, comum. E aí, desde o Renascimento, isso acontece. E aí ele coloca essa mulher nua num piquenique, numa floresta, batendo papo com 2 homens bem vestidos, burgueses. De terno e gravata. 2 curiosidades. Um deles é o próprio irmão, o Eugène Manet. Sim. O outro é o cunhado. Então ele fez um retrato de família, virou uma festa, isso, né? Botou todo mundo aí. Mas assim, o que chama a atenção olhando essa jovem é que ela nos olha de um jeito um pouco provocativo. O que você acha? Ela está nos convidando, ela está nos desafiando, ela é uma prostituta? Não é. Não. Ela é a modelo do Manet, ela vai ser a mesma modelo do Olímpia, que vai causar mais confusão depois. Exato. Mas veja, isso por um momento foi recusado pelo Salão Oficial de Paris porque era ousado, talvez até pornográfico. E não era pornografia. É claro que não. Eu imagino que o erotismo na arte se apresente de um monte de formas. Essa talvez seja uma delas, mas tem algumas que eu gostaria que você destacasse. Nós vamos falar de uma agora que é muito legal. E aí, o que eu pensei quando eu elaborei esse conjunto de palestras, no caso do erotismo, era dar uma facetada na sexualidade. Estudar obras de sedução, obras de violência, obras do beijo, obras do homoerotismo. Tá. E aí fiz uma seleção delas. Nós vamos ver agora uma das obras que fala do voyeurismo e tem uma particularidade. Antes vale mencionar, Rony, que Olha isso aí, gente. Isso é... Tintoretto. Adoro. Essa parte da Renascença é sensacional. E essa coisa volumosa das mulheres, eu acho muito bonito. Legal. E aqui tem uma coisa bacana. Olha o voyeur ali, ó. Exato, 2 velhinhos ali. Mas vamos resgatar essa história. Isso é um mito bíblico. Susana, que era uma esposa judia, honesta, que é acusada por esses velhinhos libidinosos de que estava cometendo um adultério. Eles queriam ali uma troca por uma benesse sexual. Conta a história lá de Daniel, né, no item, no capítulo de Daniel, que é Daniel intervém no julgamento e diz, não é verdade, ela é honesta, pergunta para os velhinhos, tá vendo um velhinho aqui? Tem um velhinho lá atrás também, né? Os 2. Tem um de um lado lá em cima e tem um aqui embaixo. E a Susana, claríssima, né? Um claro até anormal, talvez o olhar dos velhinhos, fazendo seu toalete, olhando ela mesma ali no espelho, ela talvez um pouco voyeurista. Com o pé dentro da água. Com o pé dentro da água. E aí no final os velhos são condenados, Susana é preservada, e aqui tem uma coisa que é inédito na obra de arte, que é a inclusão do voyeur
dentro da obra de arte. Exatamente. Agora, bacana exatamente. que nós estamos aqui olhando essa obra. Seremos nós também voyeurs? Seguramente. Porque sim, nós estamos aqui apreciando, então essa brincadeira... Seguramente. Olha, o voyeurismo é verdade uma fantasia de muitas pessoas, né? Bom, tem mais uma tela para mostrar aí. E olha só que bacana, quem fez uma releitura, vamos ver a próxima tela, quem fez uma releitura dessa obra? Nada mais, nada menos. O velho Pablo, olha aí, ó. Essa eu vi em Málaga. Essa é uma coisa bacana de você se interessar, que você vai na cidade, procura a obra, acaba sendo um adicional, um plus, né? E aqui o Picasso, gênio, ele faz a interpretação do mito. Os dois velhos estão lá atrás, duas máscaras monocromáticas. Exatamente. Eles estão numa janela espiando. Isso. Aqui na frente, a própria Suzana, no melhor estilo cubista. E aí eu te pergunto, onde nós estamos? Nós, os nossos telespectadores, do lado de cá, espiando também. Então, nada mais atual do que essa cena aí, né? Tem aquela só do voyeurismo também, do banho turco, que eu achei muito legal. Vai entrar também. Aqui agora. Então, vamos ver. Pô, gostei da que você lembrou, você antecipou. Mostra o banho turco aí, Tatá. E porque... Eu acho que essa talvez é a delas, a que melhor representa a história. Na minha visão, sim. Na minha visão, isso aí, de fato, é o máximo... É o auge do voyeurismo. E olha que bacana, eu vou contar uma curiosidade. Se você olhar ali a idade do Ingres, nós estamos em 1862 e ele morreu em 1867, com mais de 80 anos. E ele dizia que nessa época ele tinha o mesmo desejo de um menino de 30 anos. E aí ele faz essa obra-prima, tipicamente voyeurista, em que ele olha lá dentro um harém, as mulheres nuas dançando, comendo, bebendo. Eu chamaria a atenção para um detalhe. Napoleão estava lá no final do século XVIII, invadindo o Egito, brigando com o Império Turco. Então tinha uma fascinação pelo Oriente, o tal do orientalismo. O Ingres é o que pintou de coisas do Oriente, livros e livros. E aí isso está aí, o turbante da mulher, o perfume. E dois detalhes, olha que bacana. O formato da tela é um formato oval, típico de quem está espiando, não é aquele formato. Sensacional essa visão. E outra coisa, essa obra foi recusada pelo Louvre, está lá hoje. Tá. E não foi comprada na primeira vez, na segunda vez, obviamente, quando ela foi comprada em 1911, pagaram muito mais caro pela hoje obra. vale o preço do museu. E está lá no Louvre, é uma possibilidade para... Você tinha falado, Alexandre, do beijo, né? O beijo também já foi muito representado na arte erótica, né? Nós temos um beijo para mostrar também aí. Então, o beijo é um tema... eu acho que não tem pintor que não tenha pintado o beijo. Degas, Lautrec, Picasso. É o essencial do amor, mais do que até do que o sexo, da prática sexual. Nem todo beijo foi erótico, né, Rony? Tem o beijo do Giotto, de Judas. Tão lindo o beijo de Judas. Nós temos o beijo filial, nós temos diversos beijos políticos, mas aqui eu estou falando do beijo erótico, e aí o Gustav Klimt, na virada do século XX, naquela turbulência da vida do século XX, mulher reivindicando novos papéis, desenvolvimento científico, Einstein com relatividade, 1929 tem penicilina, a coisa vai... E aí nós temos uma cena em que ele pinta esse beijo apaixonadíssimo, essa talvez a obra que melhor represente o amor romântico, olhos fechados, parece um orgasmo, auréola sobre a cabeça, uma coisa um pouco angelical, é um espaço atemporal. Isso pode ser século XV, século... Tanto faz. Tanto faz, eu acho que essa é a ideia. Os corpos fundidos, muito bacana, né? Você não sabe onde começa um, termina outro. Eu adoro o Klimt. O ombro dela ali, a mostra. Adoro o Klimt, adoro esse cara. Tem um detalhe dessa obra que eu quero mostrar para você, que eu acho interessante. Eles estão à beira de um abismo. Os pés dela estão... Nunca percebi. Os pés dela estão pendurados. E aí tem um pouco a ver com a história do Klimt, que recebeu da família esse ótimo apoio para seguir na carreira de pintor. Ele era muito feio, viu, Rony? Mas era mulherengo. Quando ele morre... o pessoal não conta para ninguém isso, né? Não. Quando ele morre, aparecem várias demandas judiciais das modelos e até de paternidade, alegando que eram mulheres dele. E, enfim, mas aqui ele acertou. Viveu bem. Ele está explicado o sucesso dele com as mulheres. Alexandre, muito obrigado. Foi um super prazer. Alexandre Faisal, nosso colaborador, nosso amigo, e que você vê que a medicina
se confunde, porque é uma ciência, é uma formação acadêmica de humanidades, né? E ela está muito ligada à arte. Eu digo isso aos alunos lá da Faculdade de Medicina da USP. Eu acho que essa abordagem é fundamental, né? Obrigado, querido. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui contigo. Então venha mais. É só me convidar. Tá bom, obrigado.